Olá meninas, eu sou Cíntia Tanuri daqui de Montes Claros, Minas Gerais. Uma alegria muito grande receber esse convite pela Andressa, que nos proporcionou esse tempo, essa jornada de 40 dias por mais de Deus. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco do muito que nós recebemos, nesses 40 dias e um pouco dentro desse tema, Deus em tempos de deserto. Falar de deserto não é nada agradável. A própria palavra em si já nos causa incômodo, não é mesmo? Acredito que assim como é comigo, é com vocês também. Porque deserto fala de um lugar inóspito, de um lugar de sequidão, de escassez, de um lugar de difícil acesso da água, do alimento, um lugar de vulnerabilidade, um lugar de dificuldade. Por isso, nós usamos essa analogia, para falar sobre os nossos momentos de crise, de sequidão espiritual, de dores, de sofrimentos. E ninguém quer passar por deserto. Ninguém acorda dizendo, hoje eu queria tanto passar por um tempo de deserto. Ninguém tem essa disposição. Pelo contrário, a gente sempre quer fugir do deserto, a gente sempre quer um atalho, uma rota de fuga. Mas a realidade é que se nós ainda não passamos, certamente iremos passar por deserto. Isso é inevitável. E o deserto não é um lugar de castigo de Deus. É um lugar de treinamento, de aperfeiçoamento, um lugar de purificação, de lapidação, um lugar de encontro com Deus, um lugar onde o nosso ego é quebrado, o nosso orgulho, porque é um lugar de dependência, de rendição. Mas, assim como na leitura do livro, os autores ali, o John e a Liz, eles colocam essa questão do deserto, traz uma clareza muito grande e ele nos faz lembrar de que no deserto nós vamos ter esse momento sim de encontro com o Senhor. Mas antes desse momento de nos aproximarmos mais, de nos quebrantarmos, de ouvirmos a Deus, é também um lugar de encontro conosco mesmo. Por isso talvez seja tão doloroso, porque nós precisamos nos encarar nesse lugar. É um lugar onde não cabe máscaras, fingimento, mentira, orgulhos, vaidades. É um lugar onde nós somos despidos disso tudo. São situações da vida que nos fazem sermos confrontadas com muita coisa e que está dentro de nós, enraizada, que às vezes a gente nem sabia, não nos dava conta, ou se sabíamos, não levávamos em conta a necessidade de transformação. E é nesse momento que Deus então nos chama a atenção para olharmos para tudo isso, revermos a nossa rota. E aí então começa um relacionamento de intimidade com o Senhor, não mais baseado numa troca, naquele Deus como se fosse um relacionamento comercial, onde estamos sempre esperando receber algo, mas um lugar de aprofundar um relacionamento de filhos para com o nosso Abba, Pai, o nosso Deus e Senhor da nossa vida. E isso requer de nós uma rendição absoluta. Falar de deserto é falar de lugar de dependência, onde todas as nossas escoras, as nossas muletas emocionais ou espirituais e até materiais não servem, não têm utilidade. Imagina alguém no deserto mesmo com muito dinheiro, mas com sede e fome porque não há um lugar para comprar. Geograficamente o lugar deserto é assim. E falando de deserto figurativamente, nessas crises que nós passamos, nesses momentos de dor e sofrimento, muitas vezes nada nos serve, nem recurso financeiro, nem amigos, nem liderança espiritual. É o lugar onde só cabe o socorro de Deus, é nós e Deus naquele lugar. Por isso o deserto nos proporciona esse lugar de encontro verdadeiro com o Senhor, de dependência verdadeira de Deus e de encontro com o milagre. Apesar de toda a escassez do deserto, ali o Senhor opera milagres. Justamente por isso. Porque quando nos falta tudo, nós entendemos que
nós temos o todo, o Senhor dono do todo, que é o próprio Deus, e Ele é capaz de suprir qualquer necessidade emocional, material, física, não importa onde estivermos. Ele não depende de coisa alguma, Ele faz jorrar água. E nesses processos de deserto, uma das primeiras dificuldades que nós encontramos é lidar com o silêncio de Deus. Ai, quão terrível é isso! Eu acredito que assim como eu, você também já teve esse momento desesperador de dizer: Senhor, o Senhor não está me ouvindo, eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou jejuando, eu estou querendo chamar a sua atenção, o Senhor não está ouvindo, vendo o que eu estou passando. Isso é muito comum, né? Quando atravessamos os nossos desertos, a impressão de que Deus nos abandonou. Mas eu gostaria que você gravasse uma coisa muito firme no seu coração. O silêncio de Deus não é a mesma coisa da ausência de Deus. Deus pode estar em silêncio por um tempo, por um propósito, porque estamos num processo de treinamento e Ele está nos preparando para sermos capazes de ouvi-lo, mas Ele nunca estará ausente. Ele está conosco até mesmo no deserto, porque Ele disse assim, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é todos os dias, não importa qual seja o tempo que estejamos atravessando, se momentos favoráveis ou momentos de deserto, Ele está conosco. E o silêncio de Deus é necessário porque nós estamos tão acostumadas com tanto barulho, são tantas vozes internas e externas, não é mesmo? Vivemos, eu acho que no tempo, na geração mais barulhenta, é tanta gente falando tanta coisa, dando suas opiniões e internamente são tantos questionamentos que nós temos e às vezes a gente não consegue discernir no meio desse barulho todo a voz do Senhor. A gente fica sempre pensando, isso é da minha cabeça ou é Deus que está falando? A gente pede opinião para alguém sobre um assunto espiritual, uma liderança diz uma coisa, outro tem outra linha de raciocínio e de repente você fica confuso pensando, quem está com a razão, quem está com a verdade? Mas o Senhor, no processo do deserto, Ele nos leva para esse lugar de solidão, sim, no sentido de não termos mais os apoios emocionais, né, as muletas, né, como eu falei, e de estarmos totalmente dependentes dEle. E nesse lugar silencioso, eu ouvi alguém dando um relato sobre uma experiência de quando ele viajou, estava no deserto do Sinai, desculpa, e que ele ali compreendeu essa expressão, silêncio ensurdecedor. É uma contradição, né? Mas ele diz que é um silêncio tão absoluto que incomoda tanto, que é angustiante. Mas muitas vezes é necessário passarmos por isso para então aprendermos a discernir a voz do nosso deserto. Também é um lugar de corrigir a rota, onde a verdadeira motivação do nosso coração é exposta. Durante a leitura, o John nos conduziu num texto, no capítulo 6 de João, a partir do verso 21, onde relata um texto de quando Jesus confronta o povo dizendo: vocês só estão me buscando hoje por causa do pão que vocês comeram e saciaram. Jesus está escancarando a motivação do coração daquelas pessoas e Ele faz isso comigo e com você. O deserto é esse lugar onde Ele nos sonda e diz: por que você está me buscando, Cíntia? Qual é a sua motivação? Porque muitas vezes o que nos leva a buscar ao Senhor são os nossos desejos egoístas. Isso precisa ser corrigido, essa rota precisa ser corrigida. O John nos lembra durante a leitura do livro, né, desse relato de quando o Senhor conduziu o povo de Israel no deserto e durante a passagem do Mar Vermelho, que maravilha, sinais e prodígios, o Senhor operou ali, aquele povo atravessou o mar de uma forma tão tremenda. Depois daquela experiência incrível, então Miriam ali, maravilhada com
tudo que o Senhor tinha feito, com todo o poder manifesto, ela pega o seu tamborim, tira uma nota na coxa e começa a adorar o Senhor. E todo o povo adora e dança e canta e manifesta a sua gratidão e manifesta o quão maravilhados eles estão. Mas o mesmo texto lá na frente vai dizer que 3 dias depois, apenas 3 dias depois, no deserto de Sul, eles vão se encontrar com as águas amargas. E ali começa a reclamação contra Moisés, a sua liderança, começa a murmurar. Então as dificuldades no deserto, elas revelam nossa real motivação. Quando nós estamos sendo abençoados, agraciados, está tudo dando certo, todos os clamores atendidos, como Deus é bom, maravilhoso, Pai de amor, de bondade, Deus fiel. Mas no deserto, na sequidão, na dificuldade, então naquele momento, o que brota é a verdade do nosso coração, que às vezes é traduzida na nossa boca por palavras de murmuração, de reclamação. Onde está a adoração? Onde está o louvor? Então, em meio à experiência do deserto, nós temos a oportunidade de sermos confrontadas na nossa real motivação. Deserto também é esse lugar onde não cabe a mentira, o teatro, a encenação, nada de fachada. Deserto é um lugar solitário, não tem plateia, não tem aplausos. Então é um lugar onde a verdade é estabelecida. E no nosso relacionamento de busca por Deus, intimidade verdadeira, a gente vai entendendo que a questão da verdade não é o que é a verdade, como o John ele relata no livro, ele nos conduz a esse entendimento. Ela vai se tornar quem é a verdade, porque a verdade é uma pessoa, como nós sabemos. A gente vai ver o próprio Senhor Jesus declarando isso em João 14,6, de si mesmo, ele vai dizer, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E relacionarmos com a verdade, com Jesus, vai desnudando toda mentira do meu e do seu coração. Porque no deserto a gente entende a tarefa impossível, porque na nossa própria força nós não conseguimos. Mesmo que todas as intenções do nosso coração sejam as melhores, querendo cumprir todas as leis de Deus, nós sempre vamos nos esbarrar na nossa humanidade, na nossa pequenez, e isso é frustrante sim. Quantas vezes eu já me frustrei com isso, quantas vezes eu já me debati com isso. Aquele peso enorme da culpa de tentar, de querer ser uma filha, uma boa filha para o Senhor, uma serva fiel, íntegra, perfeita, e vez após vezes falhar em tantas coisas que eu não gostaria de manifestar. Eu me lembro como mãe de 4 filhos, né? Tantas vezes que eu dizia, não, eu não vou gritar, eu não vou ficar nervosa, eu não vou pecar nem mirar. Eu vou falar com sabedoria, com mansidão. E começava tudo muito bem. Daí a pouco, no meio daquele furdunço com 4 filhos, que você já imagina, separa a briga de 2 aqui, daqui a pouco mais 2 estão brigando ali, daqui a pouco o outro que eu estava arrumadinho, prontinho para ir para a igreja, já tinha se lameado todo. Lá estava a velha Cíntia gritando, reclamando, nervosa. E quando eu olhava, eu falava, puxa, falhei de novo. E em tantas outras situações, como esposa, né, como profissional, em tantos outros, puxa, Deus, eu dei mau testemunho do Senhor aqui, essa não é uma postura de filha de Deus, não era assim. Então, entendermos que esse peso de acharmos que é na nossa própria força, o deserto é esse lugar que a gente vai entender a total dependência de Deus. Se não for o Senhor em nós, se não for o Espírito de Deus operando em nós, de nós mesmas, o único fruto que nós produzimos é o fruto da carne. Lá em Gálatas a gente vê essa lista terrível dos frutos da carne.
mas a gente vê também o fruto do Espírito. É Ele que produz esse fruto. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade, né? A perseverança, o domínio próprio que nós tanto ansiamos. Eu, como mulher, anseio tanto, eu sei que você também. Este é o fruto do Espírito. Só o Espírito produz esse fruto. Então, o que nós temos que fazer é nos enchermos do Espírito Santo. Essa foi a maior lição aprendida num dos meus desertos. Cíntia, você não é capaz. A sua natureza humana é essa, ela sempre vai te levar para isso. Mas Cristo em você, o Espírito Santo em você, se encha do Espírito, Ele vai manifestar o fruto dele, próprio dele na sua vida. O John relata no livro, né, há uma parte que eu achei muito interessante. Ali o Espírito foi conduzindo o John ao entendimento daquele versículo, do que Jesus realmente estava propondo ali, um relacionamento baseado no amor. Porque quando se ama, é fácil, né? Estar com a pessoa amada, é prazeroso. E o nosso desejo é satisfazer a pessoa amada. Então Jesus está dizendo, se vocês me amarem, vai ser fácil me obedecer. Relacionamento baseado no amor e não na religiosidade. A religiosidade nos é enfadonho, é cansativo, nos oprime. É uma obrigação e é como se fosse inatingível conseguir satisfazer um Deus tão santo e perfeito, tão distante de nós, tão inatingível. E essa nunca foi a proposta do Senhor. É por isso que Ele prova o seu amor por nós, se vestindo de carne, se tornando homem, vindo a essa terra, esse chão empoeirado nosso, andando aqui, olhando nos olhos, tocando as pessoas. Ele queria se aproximar, ele se fez gente como nós para dizer que o Pai nos amou tanto que foi capaz de entregá-lo em resgate a mim e a você. Esse tipo de relacionamento que os discípulos experimentaram com Jesus, que João, o discípulo amado, experimentou, podendo recostar a cabeça dele no peito do Deus Todo-Poderoso, de comerem junto, de andarem. Eu fico imaginando Jesus e seus discípulos andando de aldeia em aldeia, conversando pelo caminho, rindo, Pedro fazendo inúmeras perguntas, as mais cabulosas, porque assim era Pedro. E tantas coisas que eles viveram que não estão relatadas na palavra, intimidade, relacionamento. A religiosidade nos coloca limites. Até aqui o homem pode ir, daqui em diante não. Ele nos mostra aquele Deus distante, que está sempre com o dedo apontado para nos condenar, nos castigar, esperando só um momentinho de vacilo para dizer, haha, te peguei, você não serve, fora. Nada disso. Ele é o Deus de amor que nos chama a chegar mais perto. É o Deus que está pronto para nos perdoar, para nos tomar pela mão e falar, vamos recomeçar, vamos refazer o caminho. É esse relacionamento de amor que nos fará conhecer o coração do nosso Pai. Por fim, esse caminho do deserto, essa escola do deserto vai nos levar por um caminho chamado santificação. A santidade é o estado daquele que é puro, que é separado. Jesus disse, olha, bem-aventurados são os puros de coração, porque esses verão a Deus. Mateus 5:8, ele vai fazer essa declaração. E a santificação também não é um conjunto de restrições impostas, decisões legalistas acerca de coisas como não usar maquiagem, não assistir TV, padrões de vestimenta. Não é uma fórmula externa de santidade que tem valor.
se não tiver realmente transformação interior, o exterior é como o próprio Senhor disse. Não vamos passar de sepulcros caiados. Por fora tudo limpinho, bonitinho, branquinho, arrumadinho, roupa de crente, cabelo de crente, fala de crente. E por dentro, sepulcros caiados. Ai de nós, se vivermos assim nessa hipocrisia. Ai de nós. O deserto faz com que tudo isso venha à tona. E ele vem nos confrontando realmente como está o nosso interior, o nosso coração. Porque se o coração estiver puro, naturalmente ele vai produzir uma conduta reta aqui fora. Isso vai ser uma consequência. Em Mateus 23, 26, o Senhor Jesus vai dizer: limpe primeiro o interior do copo ou do prato, para que o exterior também fique limpo. O nosso Deus é um Deus que não é como o homem que vê a aparência, ele vê o coração. E o deserto é esse lugar onde nós temos essa oportunidade de nos relacionarmos mais intimamente com o Senhor. E refazer a rota, de nos alinharmos à vontade de Deus, de sermos por Ele talhados, santificados, todas aquelas arestas, sabe? Serem cortadas. De rever os nossos valores, a nossa motivação, a nossa intenção. O deserto não é um lugar para se morar, para se viver, não. É um lugar de passagem. E, como nós dissemos antes, a gente naturalmente vai querer fugir desse lugar. É inevitável isso para a gente. A gente vai se debater, mas quando nós começamos a entender que é necessário, nós podemos nos fazer uma pergunta. O que esse deserto vem me ensinar? Qual a lição que eu preciso aprender nessa escola chamada deserto? Nesse tempo que eu estou passando, o Senhor me ensina, me ajuda a passar por esse deserto, aprendendo tudo para chegar na minha terra prometida, chegar nas águas doces, no meu oásis, lá do outro lado, aperfeiçoada, com um nível de relacionamento com o Senhor mais elevado, conhecendo os teus caminhos que são mais altos do que os meus, os teus pensamentos que são mais altos, mais excelentes do que os meus. É esse lugar de nos humilhar, de nos quebrantarmos, de nos rendermos, para então sermos por Ele aperfeiçoados. Deus é bom, o tempo todo é bom. Ele estará conosco em todo o tempo, até mesmo no deserto. Que o nosso coração possa estar hoje rendido ao Senhor, dizendo: eu reconheço, Pai, que em todo o tempo o Senhor é bom. E se eu estou passando por esse deserto, eu posso descansar. Os teus propósitos são de paz e não de mal para mim. Me ensina, Pai, vem comigo. Eu quero ver os teus milagres nesse deserto. Eu quero aprender a depender mais do Senhor. E eu quero sair daqui glorificando o teu nome. Eu quero sair daqui fortalecida na tua força. Eu quero sair daqui para declarar ao mundo que tu és Deus. Amém. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu espero que o Espírito Santo amplie essa palavra dentro de você, que você receba a sua porção, a porção que Ele tem especificamente para você, através desse tempo que nós passamos aqui meditando nesse assunto. Deus abençoe. Obrigada, Andressa. Amo sua vida. Obrigada por essa oportunidade. Ele voltar e me levar pro lar, aqui no poder eu suportarei, aqui no poder eu suportarei.